Algum tempo atrás, eu ministrei uma palavra e eu iniciei esta pregação dizendo assim, que eu havia descoberto na própria Bíblia Sagrada o dia em que o Senhor irá voltar. Claro, a expressão das pessoas foi a mesma que você que está me ouvindo agora fez. Arregalaram os olhos e olharam assustadas. Porque todos nós sabemos que Jesus disse que ninguém pode saber esse dia, nem a hora. E que isso está reservado unicamente à autoridade do Pai. E Jesus, ele deixou sinais. Porque, embora ele não pudesse marcar a data, o dia, o horário, e o ano e o mês, mas ele fez questão de alertar a sua igreja de que não queria o seu povo desapercebido, mas que eles estivessem em um estado de vigilância. E para isso Jesus usou uma série de ensinamentos, de parábolas. E ele disse, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele não iria nem dormir, atento, em vigilância, observando cada detalhe, quando esse ladrão iria tentar roubar a sua casa. E Jesus deixou sinais. Sinais que envolvem o aspecto econômico, financeiro, político, tecnológico, religioso, enfim, em todas as áreas da vivência do homem. Jesus, ele deixou sinais. Ele disse, abram os seus olhos. Não há nada mais importante, não há nada mais sério, não há nada mais forte, não há nada de maior valor do que isso. Se trata da eternidade de vocês. Se trata de salvação ou condenação eterna. Abram os olhos de vocês, estejam atentos para tudo que está sucedendo ao seu redor. E esse é um tema e é um assunto pouco discutido em nossos dias. Quase ninguém mais quer falar sobre isso. Quase ninguém mais está atento acerca disso. Quase ninguém mais está preparado para isso. Você está? Hein, irmã? Hein, irmão? Você que está me ouvindo aí agora, né? Você está no seu dia a dia, no seu trabalho, preocupado com as suas dívidas, a sua conta de água, a sua conta de luz, o seu carnê das Casas Bahia. Não é verdade? Não estou zombando, todos nós temos compromisso, eu também tenho um monte de carnê para pagar. Mas o problema é quando a gente fica envolvido somente com essas coisas. E fechamos o nosso entendimento e os nossos olhos para essa realidade que, de repente, pode simplesmente acontecer num abrir e fechar de olhos. Por quê? Porque o sinal que mais me surpreende não é a questão de guerra, rumores de guerra, fome, peste, não é a questão de falsos profetas que levantariam, o amor se esfriaria, a questão da tecnologia, a questão do microchip, da marca da besta, e todos os sinais que foram preditos por Jesus e pelos profetas. O sinal que mais me impressiona, que mais me deixa tremendo, não é? Preocupado, atento, alerta, é o sinal em que Jesus ele disse, será como nos dias de Noé. Esse me assombra, meu irmão.
Os outros sinais são evidências que nós temos que observar, não é? Mas o que Jesus está dizendo aqui é assustador. Eu dizia a você, no início dessa reflexão, que preguei uma certa vez sobre a vinda de Cristo e iniciei a mensagem dizendo que eu havia descoberto o dia. E isso causou um impacto nas pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem. E eu então disse a elas, eu vou mostrar a vocês na Bíblia agora. E as mandei abrir a palavra de Deus no texto em que diz assim, que a vinda do Senhor será no dia em que não penseis. Ou seja, isto é assustador. Vai ser no dia em que você não está pensando jamais que ele virá, porque tudo está normal, não é? O sol brilhou como sempre, não é verdade? As pessoas saíram para o trabalho, pegaram um ônibus lotado, outras pegaram o seu carro e eles foram para o seu trabalho. Tudo está normal, não há nenhum dragão voando nos céus, exalando o fogo da vinda. Não existem morcegões horrorosos, demônios urrando pelas ruas com um presságio de que a besta, o anticristo, está tomando controle e domínio. Não, tudo parece perfeitamente normal. O dia não há nada de novo, não há nada de especial. Então a palavra de Deus diz, será neste dia, será no dia em que não penseis, nesse dia ele virá. Isso é aterrorizante. Essa é a expressão. Por quê? Porque não haverá chance. A chance, a oportunidade que Deus está nos dando é agora. Feliz é aquele, é aquela, feliz o homem é a mulher que percebe isso. Que se dá conta verdadeiramente disso, que Deus está querendo nos salvar. Que Ele preparou esse lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Esse lugar de tormento, de sofrimento eterno. Para o diabo e seus anjos. Ele não preparou para mim e nem para você. Porém, na sua presciência, não é? Deus, ele já relata nas escrituras sagradas que milhares de seres humanos serão lançados nesse lugar com o diabo e com os demônios. E não será uma meia dúzia de pessoas, serão a maioria. Milhares, milhões de todas as gerações. Porque foram enganadas, porque fecharam seus olhos para a verdade, porque não quiseram ouvir os profetas de Deus, porque se deixaram levar pela sedução e pelos prazeres dessa vida, porque embaraçaram os seus pés nos cuidados das coisas deste mundo. Então a palavra de Deus nos diz que poucos serão salvos. Eu não posso mudar isso. Você não pode mudar isso. Por mais que venhamos pregar, isso não mudará. O que muda é se uma pessoa, duas, meia dúzia, você, que quem sabe me ouve agora, era alguém desapercebido que andava nessa vida, frequentava uma campanha, é membro de uma igreja ou dirige alguma, e simplesmente não estava vivendo uma vida em que você pudesse realmente dizer, Jesus, se o Senhor voltar agora, eu estou preparado, eu estou pronto, eu tenho que lhe apresentar
Jesus, se o senhor vier agora, ou de madrugada, ou amanhã pela manhã, se o senhor vier esse mês, se o senhor vier a qualquer hora, eu estou pronto para olhar nos teus olhos. Eu estou pronto a te encarar. E eu estou pronto a dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira para a qual tu me chamaste, e guardei, abracei a fé. Quantos estariam prontos para olhar nos olhos que são como tochas de fogo e dizer isso a ele? Guardei a fé, cumpri a carreira, fiz o que o Senhor me mandou. Combati o bom combate. São poucos, não é? Jesus disse que será no dia que nós não estamos pensando. Mas eu vou dizer uma coisa para você, quero que você preste bem atenção. A vinda de Cristo tem dois aspectos. O primeiro aspecto são os anjos que vão tocar a trombeta e toda aquela história que você conhece melhor do que eu, e então todos os olhos verão o Filho de Deus entre as nuvens. Há um outro aspecto, a vinda de Cristo para você ou para mim. Pode ser dentro de poucos instantes. Eu ou você podemos morrer a qualquer hora. Não duvide disso. Por melhor que você esteja de saúde, seja uma pessoa inteligente. Seja uma pessoa inteligente. Por melhor que você esteja de saúde, eu ou você, qualquer um de nós, pode cair morto no chão a qualquer hora. Eu estou cansado de ver isso acontecer. E Deus me traz à lembrança agora um pastor, muito amigo meu, que fazia também uma programação em uma outra rádio, há muitos anos atrás, um grande pregador. E ele, de repente, nós fomos surpreendidos pela notícia que ele estava tomando banho, e ali debaixo do chuveiro, tomando banho, ele caiu e morreu. Ele teve um infarto fulminante, de forma desavisada, de repente. Caiu ali debaixo do chuveiro e morreu. A vinda do Senhor para ele foi no dia que ele não pensou. Quem é que pensa entrar debaixo do chuveiro e cair morto? Eu pergunto para você. Quem é que pensa sair da sua casa e ser atropelado? Quem é que pensa pegar um avião para ir a algum lugar e o avião cair e matar todo mundo? Quem pensa nessas coisas? Ninguém. A vinda de Cristo será no dia em que você não pensa. Nos dois aspectos, ou na sua morte você irá encontrar, ou no arrebatamento da igreja, e você irá encontrá-lo. Não há opções para isso. Nós não somos livres para não o encontrarmos. Não, não somos. Somos livres para fazer o que quisermos nesta vida. Obedecê-lo ou desobedecê-lo. Ter uma aliança com ele ou negarmos essa aliança. E aí, ao encontrarmos o Senhor, então receberemos uma sentença. Ou, vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que está preparado. Ou, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. Sabe isso? É simples assim. Mas quando nós paramos para pensar, porque a verdade, sejamos francos aqui, nós dois agora. A grande verdade é que ninguém quer ir para o inferno. Você quer? Por mais incrédulo ou sem conhecimento das coisas sagradas, das coisas da Bíblia, você que está me ouvindo agora, você deve responder: olha, ô missionário, se existe um, eu não quero ir para lá.
que a gente ouve falar muito mal desse lugar. Eu não quero estar no lugar onde o diabo esteja junto com a Pombagira, Zé Pelita, Chucaveira, toda essa raça. Eu não quero. Não quero ir para um lugar desse. Eu não queria passar nem 5 minutos, que de lá um mês, ou que de lá 10 anos, ou que de lá eternidade, pelos séculos dos séculos dos séculos. Eu não quero isso. Então, a grande verdade é que ninguém quer. E eu vou ser franco, eu vou ser honesto com você agora. Se você pudesse perguntar a Lúcifer, se você pudesse perguntar ao diabo, ao Exu Caveiro, Zé Pilintra, Pombagira, se você pudesse perguntar ao inferno, aos demônios, se eles querem ser lançados e aprisionados pelos séculos dos séculos nesse lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, eles iriam responder: não, eu não quero. Ninguém quer. Ninguém quer. Só que para eles não há opção. Para eles não há perdão. Para eles não tem jeito. Para mim tem. Para você que está me ouvindo, tem. Tem. E é isso que o diabo não quer que você compreenda. É isso que o diabo não quer que eu tome posse na minha vida. Porque Satanás, ele quer te arrastar e me arrastar junto com ele para esse lugar. Apartados para sempre da glória do Deus vivo todo-poderoso que o condenou a esse lugar. E a única forma do diabo ferir o coração de Deus não é porque Deus ama você. Ele não vai fazer isso, ele não vai te lançar nesse lugar com satisfação mórbida no coração. Deus não tem ódio, Deus não quer vingança, Deus não quer... E eu me refiro a um aspecto ruim, ao aspecto negativo dessas palavras de ira, vingança. Eu conheço a Bíblia e sei que a palavra de Deus fala sobre a ira de Deus, sobre a vingança que pertence a Ele. Mas eu me refiro ao aspecto negativo disso, o aspecto negativo que nós vemos em Satanás, que é o ódio, que é o desejo de ver o mal, que é o desejo de ver a pessoa padecer e sofrer. Não, eu creio que Deus o fará, porque Ele vai fazer. Não é? Ele não pode negar a si mesmo e negar a sua palavra, o que está escrito se cumprirá. Mas ele vai lançar essa gente, ele vai enviá-los a este lugar com tristeza dentro do coração. Homens e mulheres criados à sua imagem e semelhança, e que ele deu todas as oportunidades para arrependimento. Sabe o que Pedro diz? Pedro, o apóstolo de Cristo, ele disse assim: olha, irmãos, não fiquem dizendo por aí que esse dia está demorando demais. Não, vocês não fazem ideia do que significa esse dia. Vocês não têm ideia. Vocês ficam cantando Maranata, ora venha Senhor Jesus, e vocês não fazem ideia. Tem gente cantando aí que não está preparada para isso. Ele retarda esse dia por misericórdia, por piedade, por compaixão, porque ele quer dar uma oportunidade, ele quer estender a mão, ele tem paciência, ele sabe o quão grave será isso, por isso ele aguarda aquela pessoa que está na droga, aquela pessoa que está na prostituição, aquela pessoa que está sendo enganada pelos falsos profetas, aquela pessoa que está iludida, aquela pessoa que está encantada, aquela pessoa que ouviu o canto da sereia. Ele aguarda, ele estende a mão, ele toca no coração, ele envolve essa pessoa, ele quer salvar, ele não quer que essa pessoa vá para o inferno, ele não quer que essa pessoa sofra esse juízo terrível. E aí Pedro escreveu: irmãos, não se trata de demora, se trata de misericórdia, porque vocês não têm ideia do que isso realmente significa. Como nos dias de Noé.
Esta foi a comparação que Jesus fez. E você se lembra bem da história, quando Deus chamou aquele velho e disse: Noé, chegou o fim. Eu vou destruir tudo que respira na terra. Todos os homens, todos os animais. E eu vou fazer chover sobre a terra. E eu vou abrir fendas na superfície da terra, que vai brotar água, de maneira que tudo que respira será submerso nas águas. E tudo irá perecer. E Deus disse: Noé, construa uma grande arca. Construa um barco enorme. Eu vou te passar as medidas e vou te orientar. Pegue o seu machado, pegue as suas ferramentas, pegue os seus serrotes. Comece a cortar os troncos das árvores e comece a construir. E é claro, Noé não gozava dos benefícios da tecnologia. Ele não tinha motosserra, ele não tinha nenhum desses instrumentos que os marceneiros possuem à sua disposição para construir alguma coisa. Com suas ferramentas toscas, ele começou a cortar aquelas árvores e jogá-las no chão, e amarrar cordas e puxá-las pelas costas e levá-las junto com seus filhos. E eles começavam a cortar, a dar forma, conforme Deus ordenava, conforme a maquete que Deus desenhou no coração e na mente daquele servo. E ele começou a construir aquele barco. Mas os seus vizinhos chegavam e diziam: Noé, o que você está fazendo? Você está construindo uma casa diferente, uma casa ecológica? O que significa isso? E então Noé dizia: eu estou obedecendo a Deus. Deus falou comigo. Quantos anos levou aquele velho? Pergunto a você. Quantos anos levou Noé construindo, arrastando aquelas árvores, cortando aquela lenha, amarrando uma outra, passando betume, impermeabilizando aquelas paredes de troncos? Um barco enorme, anos, mês após mês, ano após ano, mês após mês, ano após ano, mês após mês, ano após ano. Quantas oportunidades Deus estava dando àquelas pessoas a ouvirem sobre o dilúvio, a ouvirem falar do que estava para acontecer, que o mundo seria submerso sobre as águas, que as pessoas e os animais, eles iriam perecer, que tudo que tem fôlego, tudo que respira iria morrer, submerso nas águas, que Deus estava trazendo um juízo. Foram anos. Não era só uma questão de matar, de esmagar como se esmaga uma formiga, a raça humana. Não. Mas ele deu anos de oportunidade para que alguém ouvisse, alguém se arrependesse, alguém compreendesse que a coisa era séria, alguém entendesse que esse Deus que fez o céu e a terra de fato tem poder para fazer o que ele diz, e que a vida não iria continuar no seu curso normal. E alguém chegava e dizia: Noé, o que você está fazendo? O sol queimou o teu miolo, você está esclerosado, Noé. E falavam com a mulher dele, falavam com os filhos, levam Noé para fazer uma consulta no geriatra da cidade. Esse homem está perturbado, como é que vocês se deixam levar por essa loucura? Esse sol tremendo que nasce todos os dias, não existe chuva alguma. Que história é essa de tempestade, de água que vai cair do céu, de água que vai brotar da terra? Não existe nada disso. Todo dia nasce esse sol que queima a pele da gente. E esse velho construindo esse barco, vocês estão nessa tarefa aí há quantos anos? Há quanto tempo vocês estão nesse negócio? Leva o Noé para fazer uma consulta, ele está perturbado, ele está maluco. Mas Noé continuava a construir aquela arca.
E passavam jovens e adolescentes, zombavam do velho maluco. E outros passavam e traziam os seus netos para olhar aquele grande barco que se tornou uma atração turística na região. E os avós traziam os netinhos para olhar: olha, o velho maluco, ele está construindo isso há tantos anos, ele é doido. Mas nós viemos aqui ver esse grande barco que ele está fazendo. Ele diz que Deus vai destruir o mundo e por isso ele está construindo esse barco para ele e a família e alguns animais que Deus vai escolher para entrar. E todos zombavam, escarneciam, ridicularizavam aquilo que Noé pregava. Porque cada tronco que ele arrastava, cada tronco que ele amarrava um no outro, cada forma, cada parede que era erguida, cada porta, cada janela, cada puleiro, cada quarto, cada ambiente que ele ia formando naquele grande barco ao passar dos anos, era uma mensagem que Noé pregava. O fim está próximo. Eu estou me preparando para ele. Esse barco é o único meio de salvação. Mas quem dava crédito, não é? Quem? Jogavam pedra, zombavam, escarneciam, até o dia em que Noé terminou. E Deus mandou os animais e eles entraram na arca. E Noé entrou com seus filhos e suas esposas dentro do barco. E ele disse: mas e agora? O Senhor não me orientou nenhum projeto para fechar a porta. E quando ele viu, a mão de Deus veio e fechou a porta e a selou por fora. E Noé estava lá dentro. E o céu começou a se fechar. Nuvens, nuvens, mais nuvens. Foi enegrecendo, enegrecendo, e raios, relâmpagos estourando no céu. E de repente começou aquela tempestade enorme, aquela chuva gigantesca, não é? E de repente começaram a se abrir fendas no chão e a água começou a jorrar, jorrar como um poço artesiano. Aquela água jorrava e o povo começou a arregalar os olhos. O que está acontecendo? O que é isso? Eu nunca vi um tempo esquisito como esse. E a chuva não parava, e a água não parava de jorrar do chão. E quando já estava dando na canela, eles começaram a correr em direção àquele velho, aquele barco enorme. Eles se lembravam da pregação, eles se lembravam da profecia, eles se lembraram do que aquele velho falava constantemente. Correram para lá arrastando a água pelo joelho, levando seus filhos, seus netos, e alguns levavam até alguns pertences para ver se dava para entrar com a geladeira, com o fogão, com a televisão, para ele ligar dentro da arca e não perder o seu programa predileto. Quando eles chegaram lá, estava fechada. A arca já estava começando a boiar naquela água, a se desprender de suas amarras. Fechada por fora, e aqueles homens chegaram apavorados, desesperados, com crianças, com jovens, com adolescentes, com velhos, e começaram a bater naquela arca. Noé, pelo amor de Deus, abre essa porta, nós estamos acreditando agora, a coisa é séria, nós vamos morrer! Noé, nós vamos morrer, tem compaixão, Noé! E alguns tentavam escalar aquele barco e cravavam as suas unhas e arrastavam naquela madeira desesperados. Você já viu gente desesperada? Você já viu gente num tumulto, num desespero terrível? A multidão! E eles tentavam se atracar em algum espaço daquele barco, se agarrar em alguma madeira, se agarrar em alguma corda, tentavam cravar as suas mãos, as suas unhas, e Noé dizia lá de dentro: eu não posso fazer mais nada, eu nem sei como essa porta se fechou, ele não me orientou sobre isso, foi a mão dele que fechou e selou essa porta por fora, ninguém mais vai poder entrar. Que história terrível.
Mas ela não apenas está no passado, mas ela vai se repetir. Porque a porta da graça será fechada e ninguém mais poderá entrar por ela, porque será fechada pela própria mão de Deus. Todas as vezes que nós nos colocamos atrás de um microfone, não nos colocamos para entreter o povo. Não nos colocamos para encher linguiça, para falar abobrinha. Não. Não nos colocamos para imitar algum pregador. Não. Não nos colocamos para aparecer, não nos colocamos para sermos reconhecidos pelas pessoas como um bom, um médio, um mau, um ótimo, um bom pregador. Tudo isso não vale nada. Eu só quero ser capaz de expressar a verdade. Eu só quero ser capaz, e esse é meu pedido a Deus, de pregar a verdade. Sabe por quê? Porque eu tenho uma grande ambição. E a minha ambição é entrar no reino dos céus. A minha ambição é ouvir Jesus dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí agora o reino que vos está preparado, porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito agora eu te colocarei. Cada mensagem que eu prego aqui, em outras emissoras, na internet, nas igrejas, em campanhas, em qualquer lugar, é uma madeira. É um tronco de uma árvore que eu arrasto para juntar a essa grande arca que está para ser fechada. Os sinais evidenciam. Existe uma coisa nos animais, sabe qual é? Eles não têm inteligência. Eles não sabem fazer uma equação matemática. Mas eles têm o que chamamos de instinto de sobrevivência. Quando eles olham para o céu e eles veem as pesadas nuvens, eles ouvem os relâmpagos, eles sentem o cheiro da chuva, eles correm para o abrigo. Ô meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí agora, presta atenção. Você não precisa fazer um curso teológico. Você não precisa ler a Bíblia toda. Você não precisa ser um intelectual da religiosidade. Você não precisa ser um doutor em divindades. Preste atenção. Utilize-se apenas do teu instinto de sobrevivência. O instinto que até os animais têm. E comece a olhar ao seu redor e comece a perceber que a coisa está ficando séria. E que essa porta está prestes a fechar. Corre enquanto ainda dá tempo. Corre enquanto ainda dá tempo para que você entre nessa arca. Utilize-se do teu instinto de sobrevivência. E veja o aspecto do céu que anuncia que está por vir uma grande chuva.